Assuntos difusos. Assuntos difusos são assuntos de grande porte, geralmente ligados aos direitos humanos. São, por exemplo, crimes contra a humanidade, crimes de guerra. São julgados por tribunais idôneos, particulares e que não sofrem a influência do judiciário do país, ou seja, corte do país onde se encontra. O tribunal mais cotado, mais conhecido, mais idôneo, mais famoso é o Tribunal de Haia, localizado nos Países Baixos. Eu tenho até um álbum sobre ele, mas não publico tudo, porque tribunais têm os seus segredos. E você compartilhando uma foto, uma reportagem no site deles, fica marcado quem foi que compartilhou. E tem certos assuntos que, se eu achar que devo compartilhar, eu compartilho, caso contrário, não. Fica comigo. O Tribunal de Haia, que é uma coisa estupenda, e com a força de vontade que eu tenho, pode contar que vou conhecer. Pode ter certeza. Ele foi criado a partir do Meu Deus, me fugiu o nome. Da Convenção Romana do Direito Romano. Para conseguir montar um tribunal desses, é preciso muito trabalho, muita papelada e os nomes de quem fará parte dessa corte. É um tribunal que exige que os acusados sejam levados para a Haia, fique sob a custódia do tribunal até o fim do julgamento. É claro que não é qualquer causa que entra nesses tribunais. Por exemplo, os crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial foi o tribunal desse tipo, à parte, que julgou. Tribunal de Luxemburgo. Eles mesmos julgaram. Esse tipo de tribunal não existe no Brasil e deveria existir simplesmente para julgar os atos do Poder Judiciário do Brasil. São tribunais fantásticos, idôneos, acima de qualquer suspeita. Não sofrem a influência de ninguém. É claro que para entrar num tribunal desse precisa muito trabalho e uma causa gigantesca. O Tribunal de Haia, que na minha opinião é fantástico, eles têm uma biblioteca de todas as leis de cada país que eles já julgaram e vão julgar casos. Biblioteca essa que é renovado conforme as leis de cada país vai sendo renovada.
Como, por exemplo, o Brasil não renova nada. Continua tudo velho. Eu acho importante um tribunal desses, não só para julgar crimes de grande porte. O Tribunal de Haia é o Tribunal Criminal Penal de Haia. É fantástico. Mas isso para quem gosta de pesquisar, quem gosta de aprender. E como eu nasci na área, Tribunal de Haia está na minha lista de lugares maravilhosos. Bom, assuntos difusos não existem no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não tem uma causa de grande porte. É um cambalacho só. Mas o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, continuando o vídeo passado, criou isso, julgado por eles mesmos, o que não tem valor algum, porque será sempre um cambalacho só. Mas o que é julgado nesse departamento de assuntos difusos aqui no Mato Grosso são assuntos federais e assuntos estaduais ligados pura e simplesmente em ação coletiva, de interesse coletivo. Ou seja, por exemplo, sindicato dos faxineiros. Aqui tem sindicato do que você imaginar. Daquilo que você não imaginar também tem. É mais sindicato do que gente para entrar neles. E é um cambalacho só, esses sindicatos. É só para roubar dinheiro dos associados. Vamos supor, a empregada doméstica não é considerado profissão no Brasil. Em qualquer país é, mas no Brasil não. Então tem aí o sindicato aqui no Mato Grosso das empregadas domésticas. Aí sai uma lei trabalhista que fere o direito das empregadas trabalhistas. O que o sindicato faz? Pega a assinatura dos associados e entra com uma ação popular. Pronto. Esse é o assunto difuso do Mato Grosso, no judiciário. Jesus misericórdia. E desde quando fraude processual, corrupção, propina, troca de favor, prejudicar o cidadão, que é o caso da minha casa, é uma ação popular. Popular de uma pessoa? Popular contra 89 integrantes do judiciário devidamente assinado? Contra promotores que não tem nada a ver nesse caso da minha casa, mas fazem parte? É brincadeira. Portanto, assuntos difusos são assuntos de grande porte, de crimes. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Por exemplo, a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki é um crime contra a humanidade. Exterminou as duas localidades. E as sequelas que ficaram nos poucos feridos vivos são eternas. Então, se vocês têm interesse, vão pesquisar o Tribunal de Haia. Maravilhoso. E para quem não conhece o português, Haia é com H e com Y, tá? Bom,
Continuando o vídeo do passado. O tal de doutor Alexandre da Corregedoria me ligou. Doutora, aqui é o doutor Alexandre da Corregedoria. Eu disse, Alexandre do quê? Alexandre, tá. Escrevi num papel. Eu gostaria de saber que leis a senhora se baseou para fazer as denúncias contra os presídios. Nós não estamos, olha o detalhe, gente. Nós não estamos acostumados a receber uma denúncia tão perfeita. E eu respondi, doutor, nobre colega, vai estudar, está precisando. Porque, sendo da corregedoria, que é um serviço que ninguém gosta, nenhum profissional do direito quer cair na mão de uma corregedoria. Não a de vocês, que é um cambalacho só. Mas qualquer corregedoria, principalmente do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, ninguém quer cair na mão deles, porque lá se trabalha. Lá são de alto nível. Você está precisando, nobre colega, estudar. Era só isso? Ah, doutora, a senhora não vai falar em que leis utilizou? Eu disse, claro que não, vai estudar. Bom, gente, qual foi as leis que eu usei e não mencionei? Direitos humanos, claro. Constituição Federal, claro, tá na cara. Lei penal, no que se refere aos direitos de um preso. Leis esparsas, citados de tribunais, no que se refere em condições humanas e desumanas de presídios. E o mais importante, o COGE, Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Coisa que ninguém tem acesso, mas eu ganhei um com 8 anos de idade e guardei. É um livro dessa grossura, gente, que os desembargadores me deram, os colegas da mãe, para ir treinando as leis da casa. O COGE do Rio Grande do Sul, do tribunal, somente quem tem acesso a ele são promotores, juízes e desembargadores. Ele foi mencionado na faculdade e eu, como sempre, pelo doutor Alceu Barbosa Velho, pai, não o filho, pai, porque tem o filho. E perguntei a ele, fala mais sobre o COGE. Não tenho o que falar, a gente não tem acesso, é interno. Ninguém tem acesso, só eles. Só promotores, desembargadores e juízes. Advogados não têm acesso. Eu disse, mas que droga! Mas não falei que eu tinha. O COGE do Tribunal Gaúcho é a coisa mais linda de se ver. Naquela época, não sei se ainda está em vigor, porque as coisas vão mudando e as leis internas do tribunal também andaram mudando. Mas já naquela época era fantástico
Tanto é que eu fiz a denúncia no Mato Grosso. Essa denúncia foi usada para criar o mutirão carcerário. Às minhas custas. Às custas da minha inteligência. Às custas da minha atuação. Por quê? Porque eles não têm capacidade de criar nada que preste. E na época, a quantidade de detentos soltos que passaram 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de prisão, além do prazo, saíram a rodo, os presídios ficaram praticamente vazios. Eu tinha 12 clientes para sair. Apenas um faltava 2 meses ainda e não entrou. Mas colocaram ele também. E quando eu entrei na sala, dei de cara com ele e disse: Excelência, esse meu cliente falta 2 meses ainda. O que ele está fazendo aqui? É cliente seu, a gente trouxe. Eu disse: então manda de volta. Eu não tenho que ficar sacrificado aqui até às 5 horas da tarde. Aí eu disse para ele: meu querido, continue se comportando que todos os preparativos para a sua saída estão prontos. Você vai sair no prazo. E os outros estavam lá fora. E um preso que eu não conhecia disse: doutora, eu não sou seu cliente. É um rapazote. Devia ter uns 28 anos. Mas eu lhe agradeço de coração o que a senhora fez por nós. Eu juro para a senhora, eu saio daqui hoje e não volto nunca mais. Eu vou tomar vergonha na cara. E que Deus abençoe a senhora grandemente. Assim nasceu essa minha famosa frase, que não é minha. É do Juvenal. Que Deus te abençoe, Juvenal. Foi um prazer te encontrar depois de tantos anos. Homem feito, casado, consciente. Pai, parabéns. Valeu a pena. É claro que eu passei 2 meses sem botar os pés nos presídios. Por quê? Porque todo mundo ligou para mim, até quem não era meu cliente, não era meu conhecido. Doutora, a senhora denunciou tudo aqui, coisa que ninguém tem coragem? Então não apareça aqui que a direção quer o seu couro. Você fica tranquilo, mas se comporte, para não atrapalhar o meu trabalho aqui fora, tá? Eu disse: tudo bem, doutora, todo mundo vai obedecer aqueles que ainda estão aqui. E a gente só agradece. E assim eu consegui. A Corregedoria de Justiça do Mato Grosso é responsável pelos cartórios de Cuiabá. Um cambalacho só nesses cartórios. Você consegue qualquer documento, você consegue passar a escritura da casa de quem você quiser para o nome de quem você quiser. Existia 16 tipos de procuração, quando pela nossa lei existe apenas um. Um tipo de procuração. E eu denunciei anonimamente. Por quê? Porque eu fui no cartório tirar uma cópia autenticada dos pagamentos da minha casa. Aí, a moça que me atendeu olhou. Eu conheço isso.
Teve um homem aqui gordo, alto, mal vestido, um terno muito antigo, que esteve aqui tentando passar esses recibos para o nome dele. Opa, falei demais. Eu disse, continua, moça. Pô, aí peguei o celular, peguei a foto do Haroldo de Moraes Júnior, advogado. Eu disse, foi esse cara? Não, não posso falar. Fala, foi esse cara aqui? Foi. Foi lá para dentro. Começou um zum, zum, zum e eu só de olho. A senhora fica aqui. Uma já gritou que eu estava indo lá para o fundo. E eu de olho lá no fundo, de rabo de olho, para ninguém perceber que eu estava com a orelha e os olhos ligados lá. Foi aí que eu fiz uma denúncia. Logo em seguida, precisei de uma procuração para mandar para o Rio Grande do Sul. A única coisa que se ouvia, o chefe do cartório, dizendo, eu queria saber quem foi que denunciou, quero picar, picadinho, jogar pros urubu. E eu me segurando, mordendo os beiços para não rir. Eu paguei tão caro aquela procuração para mandar para o Rio Grande do Sul. Tive que ligar para o meu colega, olha, preciso do seu RG, preciso do seu CPF, preciso de foto da sua carteira de motorista para sair a procuração. Tudo isso depois te contou o resto. Segredo. Aí ele mandou no meu zap. E aí a procuração saiu, mas levou 1 hora. Nos mínimos detalhes, olha, e paguei 80 pau. Brincadeira, né, gente? Mas graças a essa denúncia, os cartórios melhoraram muito. Porque era uma sem-vergonhice que vou te contar. Bom, a corregedoria daqui é um cambalacho só. Eu só parei de mexer com a corregedoria em 2015. E vou mais longe. A corregedoria daqui tem cópia do processo 711/2008, original, sem fraude. Provavelmente já deram fim nessa cópia, porque incrimina todo mundo. Só esqueceram de perguntar se eu tinha cópia. E tenho. Antes da fraude. E o Judiciário do Mato Grosso se antecipou e mandou o juiz Vladimir Perry, que na época estava substituindo na 2ª Vara Criminal. Veio de Rondonópolis para isso. Então temos Vladimir Perry, Orlando Perry, desembargador, Mônica Perry, irmã do Vladimir. Nepotismo total no judiciário daqui. Porque não se pode, em órgãos públicos, ter parentesco até o 3º grau. Isso é lei no país. Aqui não se obedece. O Vladimir me pediu se eu tinha cópia. Provavelmente foi mandado. Se eu tinha cópia do processo. Eu disse, tenho. Me empresta para eu dar uma olhada? Sim, senhor.
Prometo que devolvo. Gente, vocês não imaginam. Aí, quando entreguei para ele, ele disse: você pega com a minha irmã, na primeira criminal, a Mônica Perry. Tá. Vocês não imaginam, fiquei 2 meses correndo atrás dessa cópia. E nunca recebi ela de volta. Em 2015, o Vladimir Perry voltou para Cuiabá. Estava na nona vara, onde acontece cada coisa do Arco da Velha. Juiz mandando advogado para a prisão por defender criminoso. Olha que legal. Juiz mandando o advogado calar a boca. É uma beleza essa vara. Aí encontrei ele na lanchonete, que eu ia tomar um café, e ele estava comendo uma torta de frango. Eu disse: doutor! Ô, doutora, que bom lhe ver, igualmente. E ficamos trocando umas ideias aí. Daí a pouco bati no ombro dele e disse: doutor, quando a gente pede alguma coisa emprestado para alguém, a gente devolve. Caso contrário, é cambalacho, é crime. Se apossar de uma coisa alheia. O que eu fiz? O senhor não me pediu o processo tal 711/2008 para dar uma lida? Não perguntou se eu tinha uma cópia? O senhor não disse para eu pegar essa cópia com a sua irmã, Mônica Perry? Meu Deus, esqueci. Eu disse: por que o senhor não atendeu as 300.000 ligações para o seu celular particular? Por que o senhor não me atendeu eu ligando para o seu gabinete em Rondonópolis? Eu lhe prejudiquei em alguma coisa? Não, meu querido. Eu lhe dei a cópia da cópia, não a cópia original autenticada em cartório. Ele fez assim. Aí ele ofendeu a minha mãe falecida, me mandou tomar naquele lugar e eu gravei um vídeo contando a história. E ele foi imediatamente tirado da nona vara e foi não sei para onde. Aí botaram uma juíza lá, que fez pior do que ele. Mandou prender um advogado por estar defendendo um criminoso. E aquele dia eu estava no fórum e vi aquele bando de mais de 100 advogados correndo no saguão, indo em direção à ala criminal e eu, ó, atrás. Eu não queria perder nada. Fui lá, me juntei com eles e fiquei sabendo. A juíza mandou a polícia militar vir buscar um advogado. Motivo: defendendo um preso criminoso. Claro que não conseguiu o seu intento, a gente não deixou. E o melhor, eu estava no meio disso. Como eu descobri que o cara que vendeu a sentença, que andei pesquisando na época, o preço de vender uma sentença era 400 mil. Fui pesquisar. 400 mil venderam a sentença da minha casa. Ou mais, não se sabe. Mas eu consegui a prisão do Evandro Stable, desembargador fajuto. Aí eu fui para o Tribunal de Justiça. Marquei uma audiência com o presidente Paulo Cunha. Já era a quinta audiência que eu marcava com ele e ele nunca me atendeu. Aí, ao invés de ir para a audiência, o que eu fiz?
foi para a garagem no dia da audiência. 7h da manhã eu estava na garagem. Ninguém, policial, vigias, ninguém, perguntou o que eu estava fazendo na garagem. Paulo Cunha chegou. Aquele pau de virar tripa. Ele é bem comprido. Subiu as escadas até a presidência e eu atrás. O cara é tão esperto que não viu que tinha gente atrás. Dei 2 segundinhos, 2 minutinhos, né? Fumei um cigarro na parte de fora e de olho na portaria da presidência. E fui para a audiência. Aí veio a loirosa, gorda. Doutora, não disse nem bom dia. O doutor Paulo não vai poder lhe atender porque ele está numa reunião de emergência em Sinop. Eu dei uma gargalhada tão grande, tão grande. Como é que uma pessoa pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Sinop e gabinete da presidência? Depois, muito cara de pau, liguei para Sinop, para o tribunal. Ele tinha o que informaram, a audiência com a presidência do Fórum de Sinop. Liguei. Por gentileza, aqui é fulano de tal, da corregedoria, doutora fulano de tal. Doutor Paulo Cunha se encontra? Não, ele nunca vem aqui. Ele nem sabe que a gente existe. Legal, né, gente? Esperteza é isso. Aí, a juíza, a corregedoria, quer dizer, nunca levou em consideração que o processo 711/2008 pulava de uma vara para outra, quinta e sexta. Continuamos no próximo episódio, muito fantástico. Está longo esse vídeo. Beijinho.